Juliana Rosa falando hoje com a gente sobre a super quarta-feira. Muita expectativa. O que vai sair de hoje, Juliana? E saindo o que se imagina, o que vai acontecer? Conta pra nós. Oi, Neg, boa tarde para você, boa tarde aí para o Boa Fábio, boa tarde. tarde para o ouvinte. Olha, Neg, é uma decisão aqui para o nosso Banco Central, principalmente hoje, de juros, que talvez seja o momento mais delicado da decisão, porque a gente já tem uma situação de aumento de juros há muito tempo, né? Já há um ano que os juros estão subindo no Brasil. A economia está muito fragilizada e a gente tem uma inflação que passa de 10% e agora com um cenário de guerra, que é inflação em cima de inflação, né? Então a gente já tinha o Banco Central aumentando o juro, que é muito ruim para a gente, né, para a economia, no sentido de encarecer crédito, dificultar pagamento de dívidas, novos investimentos. Ao mesmo tempo, o Banco Central vem nesse trabalho de puxar a inflação para baixo, porque o que mais pesou aí na nossa conta nos últimos meses foi combustível, energia elétrica e alimento, muita coisa básica que afeta principalmente as famílias mais pobres, né? E agora vem essa guerra, que é uma guerra que também afeta as questões básicas, que são os itens básicos, que são alimentos e energia. Então, o Banco Central deve subir, não vai ter muito jeito, a previsão geral hoje é que a taxa Selic vai subir de 10,75% para 11,75%, é referência aí para as taxas que a gente encontra nos bancos. E daí para frente é muito nebuloso, né? Porque a gente, no fundo, não sabe quanto que pode subir mais a inflação, porque ninguém sabe não só o tempo que vai durar ainda a guerra da Rússia com a Ucrânia, que está afetando a entrega de fertilizantes, de combustíveis, mas também depois da guerra, o que vem para ficar e o que depois vai ser dissipado. Agora, Oineg, é muito diferente, né, a decisão de hoje aqui no Brasil, embora seja super quarta, porque o Banco Central daqui vai decidir subir juros e o dos Estados Unidos também vai decidir juros. A diferença é que a gente está numa situação de economia parada e com uma incerteza muito grande, um temor muito grande de que a nossa inflação possa fugir do controle. A gente tem uma economia que é muito indexada, né, Oineg? Muita coisa é reajustada com base na inflação passada. Então, o aluguel, o plano de saúde, a escola, negociações salariais. E lá nos Estados Unidos a situação é diferente. Eles vão ter que subir juros porque eles estão com a inflação alta lá, mas é porque lá também eles estão com a economia muito acelerada, eles estão com desemprego muito baixo, então é por motivos diferentes, né? Lá é para dar uma esfriada na economia, aqui é para convencer os agentes econômicos de que a gente vai ser capaz no Brasil de não perder a mão da inflação, né? No momento que a economia está parada. Olha que situação dura, né? Então, vamos lá. Você sobe os juros, você aumenta o custo do dinheiro, né? O juro é o custo do dinheiro. Aí cai o investimento, que já não está alto. Aí você cai o emprego, que já está baixo. Aí você cai a renda, que também é a renda que nós temos no Brasil, um país médio, né? 6.800 dólares de renda. Aí cai a capacidade de compra, que também já não é alta. Aí então a expectativa é que com isso tudo caia a inflação. E quando a experiência mostra que o aumento dos juros derruba a inflação. Ok, é uma ferramenta. Mas um dos insumos que você falou, petróleo, alimentos, energia elétrica. Energia elétrica, você precisa de investimento em infraestrutura para você poder ter mais produção de energia e não ficar nessa coisa de risco, de bandeira vermelha e tal, que joga o preço para cima, porque a gente tem insegurança energética no Brasil, ou seja, é uma questão de infraestrutura e que acaba produzindo uma consequência na política monetária. Petróleo é um nó também ligado à infraestrutura.
E os alimentos tem a ver também, o preço tem a ver com petróleo, tem a ver com energia, tem a ver com fertilizante agora. Será que esses três insumos, né, esses três preços, petróleo, energia e fertilizantes, eles são impactados por essa roda que faz os juros produzirem queda da inflação, do mesmo jeito que se fosse uma inflação porque está todo mundo comprando, porque a renda explodiu, porque a economia desembestou? Essa é a discussão do momento no mundo, né, Enéas? Até que ponto a taxa Selic mais alta vai impedir que o petróleo, por exemplo, volte a disparar por conta de um agravamento da guerra da Rússia e da Ucrânia, né? O que eu tenho ouvido muito é que o Banco Central deveria subir mais uma vez agora e talvez já tivesse bom, né? Assim, mais do que bom. Já está alto demais os juros no Brasil. É um juro que tem sido capaz não só de frear o crescimento, que acaba esfriando os repasses de preços, ou seja, a inflação, mas também tem sido capaz, né, esse juro alto demais no Brasil, de puxar o dólar para baixo, né, que também ajuda a reduzir a inflação. Porque como o juro está muito alto, a gente está recebendo muito investimento estrangeiro para a renda fixa aqui no Brasil e para a Bolsa também. Então, tem muito dólar entrando no Brasil e isso também puxa a cotação do dólar para baixo. Então, são esses dois canais que o Banco Central tenta, com o aumento de juro, fazer com que a inflação caia, tanto trazendo o dólar para baixo, quanto desestimulando o consumo. Agora, é um debate realmente forte, se já não é mais do que suficiente uma Selic, que é o juro real mais alto do mundo, já está fazendo esse trabalho de atrair investimentos estrangeiros, de puxar o dólar para baixo, de desacelerar a economia, e tem gente prevendo que a Selic pode passar dos 13%, né, esse ano, e que talvez seja um exagero, porque aí você joga a economia em recessão, novamente, é o que você está falando. E é uma situação muito delicada, né? E a gente está vivendo uma série de choques, né? Você vê, agora a gente tem essa questão da guerra, a China está fechando um monte de fábrica de novo com surto de Covid, e a gente pode voltar a ter atraso no recebimento de peças, de matérias-primas, encarecendo mais ainda toda a cadeia produtiva. Então, assim, a gente está numa situação tão incerta, né, com tanta dúvida pela frente, numa situação de inflação que já é alta, que por isso que eu digo que eu acho que já tem há muito tempo que a gente não tem uma decisão de política monetária tão difícil de ser tomada nesse momento que a gente vive no mundo.